Olá, está no ar o Milênio Notícias desta segunda-feira, 22 de setembro. Veja os destaques de hoje. Troféu Valor Cultural é entregue em Porto União. Em União da Vitória, efetivo militar ganha reforço e acompanha ainda o quadro Fim de Papo. Boa tarde, eu sou Bruna Cobos e você está assistindo o Milênio Notícias. Acompanhe agora as principais notícias pelo país durante o final de semana. O governo abre sindicância para apurar erros na pesquisa do IBGE sobre desigualdade e número de analfabetos. A ministra do Planejamento classificou de gravíssimas as falhas do IBGE no levantamento referente ao ano passado. O Instituto corrigiu os resultados divulgados na quinta-feira passada, explicando que houve erro ao projetar a população em 7 estados. A falha provocou alterações nos dados sobre os salários e a concentração de renda dos brasileiros, que, segundo o governo, caiu em vez de aumentar. Os dados sobre analfabetismo também foram corrigidos. A taxa anunciada como 8,3% da população com mais de 15 anos era, na verdade, 8,5%. A PNAD é um levantamento estatístico feito pelo IBGE desde 1967 e faz parte de um programa para suprir a falta de informações sobre a população brasileira durante o período entre os censos. A ministra Miriam Belchior anunciou uma investigação. Nós criamos uma comissão de sindicância, ela tem um prazo para analisar as razões e estabelecerá recomendações ao governo. É só depois disso que o governo tomará qualquer providência. Veja o que é notícia pelo mundo. Depois de assassinar 3 reféns, grupo sunita do Estado Islâmico liberta 49 pessoas sequestradas no norte do Iraque. Entre os 49 reféns figuram o cônsul-geral da Turquia, filhos de diplomatas e soldados das forças especiais. Eles foram sequestrados no consulado-geral da Turquia, na cidade de Mossul, no norte iraquiano, em junho, e libertados nessa madrugada na região de fronteira entre Síria e Turquia. O grupo foi retirado do cativeiro pelo serviço de inteligência turco, mas não há informações se foi resgate ou uma libertação negociada. Há um mês, os Estados Unidos iniciaram ataques aéreos contra o Estado Islâmico, grupo radical sunita que domina mais de 60 cidades no Iraque e na Síria, promovendo terror e morte. Ontem, a França se juntou à campanha contra o grupo extremista e também lançou ataques aéreos na região do Iraque. Nos próximos dias, aviões militares da Austrália devem chegar para apoiar a ofensiva que será estendida ao território sírio. Com medo dos conflitos, milhares de curdos fugiram para a fronteira da Turquia. A princípio, houve tensão entre refugiados e a polícia turca, mas pressionado, o governo de Ankara abriu a fronteira para 4.000 pessoas. Acompanhe a previsão do tempo para este início de semana. Segundo o CIMEPAR, nesta segunda-feira, a temperatura varia entre os 8 e os 19 graus em nossa região. De acordo com o CIMEPAR, a temperatura máxima prevista será de 19 e a mínima atinge os 8 graus. Para terça-feira, de acordo com o CIMEPAR, a temperatura máxima prevista será de 22 e a mínima atinge os 9 graus. Para quarta-feira, de acordo com o CIMEPAR, a temperatura máxima prevista será de 20 e a mínima atinge os 12 graus. Se você está em busca de um emprego, atenção às vagas disponíveis na Agência do Trabalhador de União da Vitória. Acompanhe a lista completa de vagas disponíveis na Agência do Trabalhador de União da Vitória. Analista de suporte técnico, atendente de telemarketing, auxiliar administrativo, auxiliar de escritório, auxiliar de faturamento, cozinheiro geral, empregado doméstico nos serviços gerais, garçom, motoboy, motorista de caminhão, motorista de ônibus rodoviário, operador de caixa, recepcionista, secretária, repositor de mercadorias, técnico de enfermagem e vendedor interno. A Agência do Trabalhador de União da Vitória fica na Avenida Manuel Ribas, número 1031. O telefone para contato é 3521-5200. Ficou interessado em alguma vaga? Então não perca a oportunidade e compareça à Agência do Trabalhador com sua carteira de trabalho em mãos. E no próximo bloco, saiba mais sobre o reforço na Polícia Militar de União da Vitória. O Milênio Notícias está de volta e em União da Vitória, o efetivo militar ganhou reforço na última semana com a formatura de novos soldados. A formatura de 30 militares na sexta-feira, 19, representa acréscimo de 20% na Polícia em União da Vitória. No Paraná,
Outros 2.000 militares também encerraram nesta semana o período de treinamento e passam, de fato, a integrar de maneira oficial outros batalhões. Então a população sentirá a diferença, o complemento de policiais na rua, o número de viaturas será aumentado. Então teremos a possibilidade de aumentar a sensação de segurança. É claro que os policiais precisam que a comunidade os receba, que ajudem ao combate à criminalidade e mostrando realmente que a companhia é capaz de formar policiais à altura do cidadão. Então a gente espera realmente que a população se sinta muito satisfeita com a inclusão desses novos policiais na nossa região. Mais um grupo de jovens que se integram, aí passam a integrar a Polícia Militar do Paraná. Isso na nossa região bastante carente, uma região bastante grande. É um trabalho bacana digamos assim, da corporação para melhorar o efetivo e distribuir esses jovens agora para as nossas cidades, melhorando aqui União da Vitória e toda a nossa região. Então isso vai melhorar de uma forma geral a questão de segurança dos nossos municípios com a presença de mais policiais na rua, que no meu entendimento acho que uma das melhores formas de você coibir a violência ou a falta de segurança é a presença maior da polícia aí junto à população. A Escola de Soldados em União da Vitória proporcionou mais uma vez a formação de novos policiais. Soldados da região e de outras cidades estiveram juntos, trocando conhecimento e experiências. Veja o crescimento que nós tivemos, tendo essa escola de soldados aqui na Vitória. A segurança, porque o período de trabalho, de estágio, de estudo, esses policiais já estavam atuando nas nossas ruas, nos nossos municípios. Ao mesmo tempo, a segurança que trouxe a União da Vitória. As cidades não têm sofrido grandes problemas de segurança e isso aí é um trabalho, fruto desse trabalho que vem sendo feito, muito bem feito pela Polícia Militar. Com o novo efetivo, o policiamento será reforçado em União da Vitória e cidades vizinhas. Nós temos um município pequeno, mas nós só temos 2 soldados, 2 profissionais que estão lá e a gente sabe que isso é muito difícil porque nós não conseguimos fazer um trabalho preventivo e mesmo na hora das dificuldades, em 2, ou eles fecham o módulo e saem atender a ocorrência, ou ficam no módulo e um atende a ocorrência. E isso dificulta muito, porque um sozinho o que faz numa ocorrência, né? E fechar o módulo também. Quando precisa, outra pessoa vai solicitar, encontra o módulo fechado. Então, quanto mais, mais pessoas estão incorporando aí e mais pessoas formadas para assumir esses cargos que nós temos aí, então é importante porque nós sabemos que vai somar. Nos municípios isso vem a somar. A esses novos formandos, nós desejamos que tenham um sucesso dentro da sua carreira militar, desenvolvendo áreas dentro da área da segurança, um bom trabalho para todos os municípios de nossa região. Os novos militares ficam na companhia para mais uma fase e depois devem auxiliar na cobertura e segurança pública dos municípios vizinhos. E troféu Valor Cultural foi entregue em Porto União na noite de sexta-feira. Na sexta-feira, 19, o artista Ruger Tickel foi agraciado com o troféu Valor Cultural, professora Lúcia Croetz de Oliveira, numa promoção da Associação dos Artesãos de Porto União, com o apoio da Secretaria de Cultura e Turismo. A premiação é uma forma singela de homenagear artistas locais que colaboraram com a divulgação da cultura através da arte. É uma proposta que a associação tem de buscar e tentar resgatar e manter até trabalhos que hoje em dia, vamos dizer assim, são deixados de lado em função da indústria, do maquinário, que às vezes faz uma produção elevada de trabalhos e que o artesão normalmente perde no sentido da concorrência da quantidade de trabalho que ele possa produzir. Mas a nossa proposta principal é manter o artesanato manual. Esse troféu surgiu justamente para homenagear estas pessoas que fazem esse trabalho, e que preservam e tentam ao máximo preservar a sua cultura através do trabalho artesanal. Os artistas às vezes fazem tanto pela cultura e não são valorizados. E esse é um momento importantíssimo, onde aqui na Casa Cultural Nebocuri, nosso castelinho, através da nossa coordenadora Terezinha Wolff, Rugert Bernardo Tickel está sendo homenageado aqui na presença de todos os seus familiares, dos amigos, pelo importante trabalho na área de marchetaria que ele faz. A professora Lúcia Croetz de Oliveira, que dá o nome ao troféu, foi uma das grandes difusoras do artesanato nas cidades irmãs, especificamente ao bordado, tornando-se referência neste trabalho.
Daquele bordado que antigamente se fazia muito, o richelieu, os pontos sombra, o ponto cheio, e aquelas coisas que a gente aprendeu também no tempo que estava estudando, e Dona Lúcia fazia esse trabalho e tinha alunas. Então, no caso, a Raquel fez uma escolha muito bem feita de colocar no troféu o nome de Dona Lúcia Cretes de Oliveira. Ela começou muitos anos atrás, como professora de bordado de muita gente e valorizou o trabalho. Daí quando ela pararam as aulas e ninguém mais deu. Acho bacana isso, tem que valorizar, porque senão fica sempre valorizando as coisas de fora e o daqui tem que valorizar o que é daqui, né? A noite de homenagem foi composta por músicas e momentos de emoção para os participantes e principalmente para o homenageado que preserva sua arte nos entalhes feitos na madeira. Em consagração e no amor do nosso coração, honra ao mérito. Feita com responsabilidade, sem agredir a natureza, né? Pode parecer estranho que eu lido com madeira, como é que não agride? Mas usando o resíduo industrial, às vezes conseguindo pedaços de madeira, aqueles tocos que ficaram no mato, né? Onde foi cortado, a embuia principalmente, né? Dali extraindo alguns pedaços para fazer esse artesanato, né? Ele sempre procurou se expressar a criatividade dele de alguma forma. E é bacana, eu tenho bastante orgulho de ele ter sido reconhecido justamente por ter acompanhado a vida inteira a história dele. E o mais bacana ainda é que isso que ele faz atualmente não existe em lugar nenhum do mundo. É ele que faz, e é bacana que é daqui de Porto União. Eu, apesar de não morar aqui, eu gosto muito de Porto União, então é bacana porque é algo que é daqui, e é diferente, não tem em lugar nenhum no mundo. Então tem bastante orgulho. O evento tem apoio da Secretaria de Cultura e Turismo de Porto União. E depois do intervalo tem o quadro Fim de Papo. Voltamos já. O Milênio Notícias está de volta e você acompanha agora o quadro Fim de Papo com Ayrton Maltauro. Para vocês, uma boa tarde nessa segunda-feira. Segunda que começa bem, começa com sol e promessa de muita movimentação. Sol que não apareceu na sexta-feira passada, quando todo mundo estava preparado para a solenidade de inauguração das obras de adequação e revitalização da BR-153, no trecho União da Vitória, divisa com Santa Catarina. É a segunda vez que a inauguração foi adiada. O mau tempo realmente não permitiu a descida da aeronave com o ministro dos Transportes, nem Caçador ao aeroporto mais próximo. De lá ele viria via terrestre para a União da Vitória. Toda a estrutura estava preparada, infelizmente não deu pela segunda vez. Vamos aguardar que o Ministério dos Transportes defina uma nova data para a inauguração. O que importa é a execução da obra, e essa é reversível, essa está aí, aguardando apenas a inauguração, mas já sendo usufruída pelos motoristas, por aqueles que utilizam a BR-153 e o nosso sistema rodoviário que corta a região de Porto União e União da Vitória. Quero encaminhar daqui os cumprimentos ao pessoal da área cultural de Porto União, que passa por um momento de total efervescência, com muitas realizações. Na noite de sexta-feira, na Casa Cultural Castelinho Aníbal Cury, foi realizada a solenidade promovida pela Associação dos Artesãos de Porto União. Essa associação anualmente realiza uma edição para marcar a entrega de um troféu cultural a uma personalidade escolhida
pela Associação de Artesãos. Este ano, o técnico em marchetaria, Rugar Dickel, muito conhecido em nossa região e se tornando mais conhecido ainda em outras cidades, além, portanto, de nossas fronteiras. O trabalho do Rugar Dickel é elogiado, é reconhecido e levou a Associação de Artesãos a lhe prestar a sua homenagem. Ele recebeu o troféu cultural, Valor Cultural Professora Luísa Kretz, pelo conjunto de sua obra. Foi um momento bonito, ele chegou às lágrimas quando recebeu esse troféu na noite de sexta-feira na Casa Cultural Aníbal Cury, o Castelinho de Porto União. Parabéns à associação e especialmente ao homenageado, o Rugar Dickel, nosso amigo Rugar Dickel. Senhoras e senhores, o programa Ecocidade, nesta segunda-feira, retorna com tudo. Foi prejudicado pelo mau tempo na noite de sexta-feira, quando deveria ter acontecido no bairro São Luís. Aliás, aconteceu no bairro São Luís. A comunidade que forma o São Luís, eu havia dito ao meio-dia, não é muito numerosa. E o mau tempo prejudicou ainda mais. Houve a presença de aproximadamente uma dezena de pessoas. O pessoal do Ecocidade esteve presente, fez a apresentação do projeto, mas ficou a impressão de que precisa retornar. E eu conversei com o Sidney Ceslak e ele disse, ele que é o secretário do Meio Ambiente e responsável pelo processo, que recebeu a orientação do prefeito, pelo Ivo, para marcar uma outra data, para dar uma nova oportunidade aos moradores daquela região. Isso será feito provavelmente após a execução do atual cronograma de reuniões. Para hoje à noite, o Ecocidade deve chegar à região do Conjunto Musulon. 19h30 na igreja do bairro Musulon, o Ecocidade será mostrado para os moradores. Mandar um abraço aqui aos moradores do Musulon, a Associação de Moradores, o nosso amigo Miro, que diariamente acompanha a nossa programação aqui na TV Milênio. Grande abraço para vocês e a gente se encontra à noite aí. Como hoje à noite também tem reunião marcada para a Câmara, pela Câmara e para a Câmara de União da Vitória. São 13 os vereadores que formam o Legislativo Municipal do nosso município. São presididos por Gilmar Gerentiuk, que está no seu 3º mandato. Para a reunião de hoje, o que se espera uma reunião, a exemplo da semana passada, marcada pela calmaria, sem grandes discussões políticas e apenas a apreciação de requerimentos, indicações e alguns projetos que estão na ordem do dia encaminhados pela Prefeitura. Horário da reunião da Câmara é às 19h, tá certo? Vale a pena acompanhar. A Faculdade de Administração de União da Vitória, lembra? Que deu início ao centro universitário, essa grandiosidade do ensino superior hoje, comemorando 40 anos de atividade. O centro universitário, cujo embrião foi a Faculdade de Ciências Econômicas. Pouca gente, na época, achava ou achou que o ensino superior de União da Vitória iria caminhar a passos decisivos na direção do centro universitário, da nossa universidade. Em alguns momentos, passos lentos, em outros, acelerados. Hoje, uma inegável realidade. Na noite de sexta-feira, no Cineluz, a data foi marcada com uma palestra com um jornalista de renome nacional, o internacional até, o Caco Barcelos, da grande rede de televisão do Brasil, que é a Globo. Contou detalhes de sua vida, falou sobre empreendedorismo, disse que foi motorista de táxi, contou histórias, deu entrevistas e depois, encerrada a palestra, jantou em um local de União da Vitória com o pessoal da Uniuv. Mas o que vale ressaltar é a comemoração do aniversário do nosso centro universitário, que é dirigido pelo reitor Jairo Clivati, que, como se sabe, está encerrando o seu mandato e já em execução o processo que vai eleger o novo reitor do centro universitário. Mas eu falo com mais tempo nos próximos dias. Para fim de papo, parabéns ao pessoal do Grupo Folclórico Fialca, do Rito Ucraíno, do Distrito de São Cristóvão, pela beleza de exibição na noite de sábado no Cine Teatro Luz.
O Fialca é o irmão mais novo do Calena. O Calena é da região sul. O Fialca é de São Cristóvão. Está no caminho certo essa moçada. E fim de papo. Obrigada, Ayrton, e até o próximo Fim de Papo. Encerramos aqui o Milênio Notícias desta segunda-feira, 22 de setembro. Obrigada pela companhia e um ótimo início de semana. Tchau, tchau.